Começa agora, a Alegria de Viver. A apresentação, André Luiz Ruiz e Solange Godoy. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa Alegria de Viver. Muito bom estarmos aqui mais uma semana reunidos. Como sempre, eu comento. E você que nos acompanha sabe que nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Cartas de uma Morta, livro que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que escreve através do Chico é a sua mãe, a Dona Maria João de Deus. Então, nos programas anteriores, nós já falamos a respeito do desencarne de Dona Maria João de Deus, ela no plano espiritual, todas as dificuldades que ela enfrentou, essa nova realidade que ela está tendo que saber lidar com ela. E hoje estaremos entrando num novo capítulo, o capítulo 21º, que fala a respeito da minha mãe, a grande consolação. Então esse é o título do capítulo que nós estaremos comentando hoje. Se você não acompanha, é a primeira vez que você tem contato com o programa, você pode buscar no offline da Rádio Boa Nova os programas anteriores. Esse é um livro belíssimo que vale a pena você acompanhar conosco. Eu sou Solange Godoy, para quem não sabe, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Eu sou, para quem não sabe, André Luiz Ruiz, juntamente com a Solange Godoy. E aqui, para nós, é uma alegria, como a Solange sempre fala, voltarmos a esse texto, um livro bastante interessante, porque, como nós lembramos sempre, é a primeira iniciativa do mundo invisível, contando como que alguém que desencarna encontra a si mesmo do outro lado. Depois André Luiz vai fazer isso muito mais profundamente, mas a mãezinha do Chico também já nos dá umas pinceladas. Como a Solange falou, nós vamos começar o capítulo 21º. Os capítulos deste livro são bem curtinhos e eles às vezes até parecem que são repetitivos, porque ela sempre fala que ela estava sentindo saudade. Como não foi um livro escrito em uma sequência, nem a mãe do Chico era uma escritora, não é? Com toda aquela capacidade de relatar de maneira longa. Então a gente observa isso na própria maneira de se exprimir. Então, o capítulo 21º, ele será muito interessante porque vai falar do seu encontro com a mãezinha dela mesma, já desencarnada. E nós vimos na semana passada que ela estava se queixando, não é, Solange? Isso, ela estava se perguntando. Por que todo mundo tem alguém e ela não encontra ninguém? Ela pensou na mãezinha. Ela viu outros companheiros no plano espiritual, outros espíritos que estavam ali, sendo tutelados por outras pessoas. Então, de repente, ela parou e pensou, puxa vida, nossa, será que eu estou sozinha aqui? Não tem ninguém me acompanhando? Daí ela passou a lembrar, puxa, e aqueles que partiram antes de mim, a minha mãe, os meus familiares? E aí... Agora vamos para o capítulo 21. A Solange vai começar a ler para nós. Vamos lá, acompanhem com a gente. Bem, entregue a essas amargas inquirições, a essas amargas perguntas, vi-me pequenina e senti a sensação das lágrimas maternas orvalhando as minhas faces. Recordava-me dos menores detalhes do lar, quando experimentei sobre os meus ombros o contato de veludosas mãos. Ergui repentinamente o meu olhar e, maravilha, vi minha mãe, que me contemplava com a melhor das expressões de ternura e amor. Nós imaginamos o que deve ser alguém que tem esse coração guardando essas recordações amorosas de seus entes queridos, num momento de transe, de dificuldade, de angústia, de solidão, quase se sentindo abandonado, de repente encontra esse ser amoroso junto de si, não é mesmo? Deve ser, nossa, muito melhor do que tomar água no deserto, não é, Solange? Isso mesmo. Aí continua o texto, a Maria João de Deus falando:
Como me senti recompensada nesse momento inesquecível de todos os infortúnios que houvera sofrido. Uma inexprimível sensação de júbilo, de alegria, me dominou a alma ao recordar os amargores da terra longínqua, pois nesse instante toda a minha existência estava concentrada naquela afeição, reencontrada para a aventura imortal, para a alegria imortal. Eram os meus temores, as minhas esperanças, os meus afetos, a minha longa saudade. Enfim, tudo ali estava nos meus prantos de imensa alegria. E aquele ente querido que na terra, para mim, fora o anjo de amor maternal, também se sentia sob o império de uma grande emoção. Compreendi que os nossos espíritos de há muito tempo se haviam unidos na milagrosa teia das vidas sucessivas. E então caí nos seus braços amorosos, misturando os soluços de nossos sentimentos. Minha mãe, consegui dizer, poderá haver maior felicidade do que esta? Ah, que expressão mais cheia de calor, mais cheia de ventura, de alegria profunda, não é mesmo? Você, caminhando sozinho, de repente sente que há alguém com você. Você não está abandonado e não é um estranho, não é um desconhecido, não é um outro caminhante mendicando esperança, não. É aquela que já te carregou no colo, que já te deu de comer, que já pegou nas suas mãos, já te ensinou coisas, em quem você confia. Puxa, deve ser mesmo muito emocionante. Percebi, como continua o texto a dizer, persegui a seguir que era envolvida na onda simpática do seu caricioso olhar, ao mesmo tempo que eu ouvi a sua voz repassada de infinita doçura, que me dizia: Maria, estás fatigada, estás cansada pelas emoções consecutivas. Vem descansar um pouco ao meu lado aqui, filha, junto do meu coração. É o convite amoroso da mãezinha. E então, Dona Maria João diz: ah, minhas pálpebras, então, nesse momento, fecharam-me para o sono brando e tranquilo. E eu adormeci como um pássaro minúsculo que repousasse sob a proteção carinhosa de grandes asas. Esta frase final deste capítulo 21º é uma frase muito interessante, porque você vai ver que nós vamos envelhecendo e nós guardamos de nossa própria personalidade aquela imagem de uma criatura adulta. Quando estamos já na fase madura, nós não nos apresentamos mentalmente mais como crianças, como seres pequeninos. Mas é muito comum, Solange, é muito comum, queridos ouvintes, que quando os espíritos relatam estes encontros com aqueles que foram os seus ancestrais, seus antepassados no plano espiritual, e assim que eles voltam da Terra para o mundo da verdade e os encontram, nesses instantes, quando isto se dá, como acontece aqui neste capítulo, a mente faz reviver aquele período em que aquele adulto, aquele ancião, na verdade era uma criança, nas mãos de seu pai, sua mãe. E então ela se sente assim. É como se ela corresse para o colo da mãezinha, como ela fazia, por exemplo, em um perigo, em uma escuridão, em um trovão no meio da noite, e encontrasse aconchego. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você já passou por essa experiência de gostar de dormir na cama da sua mãe e do seu pai. Quando criança, nós costumamos encontrar
no leito de nossos entes queridos esta proteção. Então a gente dorme seguro, não ficamos com medo, não ficamos com angústias. E é mais ou menos isso que ela está relatando. A mente dela, de Dona Maria, agora o contato com a sua mãezinha, com quem ela se sente afinizada, faz com que ela se sinta protegida novamente, como se ela fosse um passarinho pequeno, acobertado por asas fortes, robustas, de alguém experiente. Como o viajante que chega da viagem encontra aquele porto tranquilo, aquele porto seguro, aquela pessoa conhecida. Isso mesmo. E que agora vai descansar no colo da mãe. Agora nós vamos para o capítulo 22, o pessoal está todo ansioso, já até puseram o capítulo aí na entrada, vamos né? Vamos lá. Olha agora sim, vamos lá. Na vida da alma livre, num ambiente de paz e serenidade, transcorreram os meus primeiros dias no além-túmulo. Não obstante a minha tranquilidade, impressionavam-me ainda as sensações corporais, em razão das profundas raízes de sentimentos que me ligavam ao orbe terráqueo. Nós vemos como Dona Maria volta a este tema, não é? Ela volta a falar que ela, apesar... Isso, ao longo destes capítulos, assim que ela desencarnou, desde o dia seguinte ou na hora seguinte que ela está do lado de lá, ela está falando, eu pensava nos meus entes queridos, eu ficava atarantada, eu ficava com medo, sempre pensando no passado. Agora já foi resgatada, já encontrou a mãe, já dormiu no colo da mãe e ainda está falando, e agora eu ainda sentia a saudade do orbe terráqueo. Olha aí. De novo. Vamos continuar vendo o texto aí, que ela está dizendo. Bastaria que me colocasse em contato com as recordações da vida que deixara para que revivessem em meu mundo interior incidentes que presumia inumados, sepultados para sempre no esquecimento junto às mais amargas lembranças. Avivaram-se, então, as próprias dores físicas que eu experimentara nos meus últimos tempos na Terra e sentia-me alquebrada pela dor e pelos desgostos. Tá vendo como a gente é? De novo. A gente é um bichinho estranho. Difícil. Já ouviu o mentor, já ouviu o amigo espiritual, já encontrou a mãe, mas ainda a hora que ela se sentiu sozinha, acordou depois, né, de ter dormido no colinho da mamãe. Aí acordou, o que ela fez? Minha casa, meus filhinhos. O que aconteceu? Ela voltou a sentir as angústias do corpo, as dores físicas, ela que morrera em uma doença grave, provavelmente câncer naquela época, sem recurso. Tudo isso voltou. Ela voltou a sentir as mesmas angústias daquele tempo. E olha, que nós já lemos essa descrição nessa historinha aqui umas 4, 5 vezes. Por isso, é que o que vem no capítulo 23, logo a seguir, é fundamental para nosso raciocínio e para você que nos escuta também pensar sobre isso. É o capítulo 23º, que você já vai ver o slide aí e você vai ouvir a Solange lendo o título. Na vida do além, o pensamento é quase tudo. Olha, na vida do além, o pensamento é quase tudo. Importante isso. Quase tudo. Imagina isso. Ela estava sofrendo agora, então, as consequências do pensamento. Aqui na Terra, né? A gente pensa um monte de bobagem e não acontece nada. A gente pensa, bem que fulano podia quebrar a perna e ele continua firmão. Bem que a sogra não precisava vir nesse fim de semana e a sogra aparece. Bem que, a gente podia passar por uma situação diferente, a gente podia descobrir petróleo no fundo do quintal e você escava, não acontece nada. A gente pode desejar o bem ou desejar o mal e as coisas não passam como a gente pensa. Porém, no plano espiritual é muito diferente. É muito mais sutil a vibração e as estruturas materiais que estão ali. Por isso que esse capítulo é importante. Nós vamos fazer a leitura agora, porque ele também é bem curtinho. Veja só a importância do pensamento. São essas manifestações de vontade fraca e indecisa que mais torturaram os falecidos no início de sua existência extraterrestre. Olha só, ela está afirmando. Pode deixar o texto aí mesmo.
ela está afirmando que para todos os que morrem sem se preparar, sem entender o que acontece com o espírito, essas manifestações de uma vontade fraca e indecisa são as manifestações que mais torturam os que morrem neste reencontro com a verdade da vida do além-túmulo, a vida da alma. Como ela continua a dizer no outro parágrafo, logo a seguir, na vida livre, aquela que não está presa ao corpo, o pensamento é quase tudo. Não há nela formas determinadas como no mundo da matéria, e tudo se subordina aos ditames de uma vontade poderosa. É a nossa vontade, poderosa neste sentido, que organiza em nosso caminho aquilo que de verdade é importante para a nossa adequação ao ambiente. André Luiz, quando está nos comentando seus primeiros estágios no plano espiritual umbralino, ele mesmo relata que ele via seu corpo com as unhas grandes, o cabelo crescia, ele tinha fome, tinha necessidades sede fisiológicas. Por que isso? Ele já não tinha mais o corpo. De onde surgiam estas coisas? Surgiam da sua mente. Porque ele falava assim, nossa, já passou um tempão, eu não cortei meu cabelo, deve estar enorme. O cabelo dele então crescia, porque a mente dele imaginava que o cabelo cresceu. Ele pensava assim, nossa, eu não como já faz horas, já faz dias, eu tô sentindo fome. E ele sentia fome, como se ele tivesse estômago, como na terra. E essas são repercussões assim chamadas na nossa atmosfera psíquica dos hábitos que nós tínhamos no corpo. Quando já não tendo mais o corpo, ainda continuamos com os hábitos. É o que Dona Maria está falando. O nosso pensamento é quase tudo na nossa condição de espíritos eternos depois do estágio na Terra. Pense nisso. Isso não é uma brincadeira. Isto aqui é uma lei espiritual. Esta lei vai dirigir o nosso destino para que nós soframos por menos tempo na adaptação ao mundo da verdade. E se você sabe que você não ficará na Terra, por mais sadio que você esteja, não é interessante, não é inteligente que você se pergunte como se preparar para o que vem depois? Que você tenha condições de estudar essas leis, não se tornar espírita, mas pelo menos conhecer esse mecanismo, e quando chegar a hora, você terá arquivado na sua memória estes ensinamentos? Mesmo que você não tenha se tornado alguém que frequentasse casas espíritas, você pelo menos está naquela mochila quando você vai fazer uma viagem. Você não é alpinista, você não é nada. Você vai fazer um passeio, mas você põe na mochila. Põe água, põe aqueles negócios de fazer escalada, aqueles ganchos, põe corda, põe, sei lá, uma lanterna, põe pilha, põe aqueles negócios de fazer fogo sem palito de fósforo, pederneira, põe um monte de coisa. Você não vai usar aquilo. Mas, se por acaso acontecer um acidente, der uma tempestade, você ficar preso, você se perder, você tem aquilo para usar. Não é mesmo, Solange? Isso aí. Verdade, então, é o seu preparo. O conhecimento desses fatores são desses elementos que você põe na mochila da sua mente. Quando chega a hora que você vai para o outro lado, você acredita que vai para o céu ou vai para o inferno. Tá bom, tudo bem, continua acreditando. Mas põe ali, né, o relato da Dona Maria João de Deus, porque se não for o céu, não for o inferno, quem sabe você possa ser ajudado com esta noção do que Dona Maria está falando. Ok? Exatamente, é isso, André. E a gente vê que não é a primeira vez que nesse livro ela fala sobre isso. Capítulos anteriores ela também já comentou a respeito da importância do pensamento, de como ele modifica as coisas ao nosso redor. E ela já notou também, já havia notado um pouco dessa instabilidade, o quanto afetava a disposição, o ânimo dela. Ao ponto de aquilo que ela sofria na carne, ela voltar a sentir no plano espiritual. Há um capítulo no livro Nosso Lar em que André Luiz está comentando
com o ministro Clarencio, que vai visitá-lo no quarto do hospital, e ele começa a se queixar, e aí o ministro Clarencio dá uma espremida nele, dizendo que ele precisa realmente procurar a cura. E a cura nasce na mente. Quanto mais nós falamos da doença, pior vamos ficar. Na Terra leva mais tempo para que a doença piore, mas no plano espiritual é imediato. Se você chegar do outro lado, vítima de um tiro, de uma hemorragia, e você fixar a sua mente que você está sangrando, você sangra. Como se você tivesse sido furado. E o sangue não para de jorrar até que a sua mente mude isso. É por isso que existem tratamentos espirituais feitos no mundo espiritual como se fosse uma cirurgia, para que o espírito mentalmente assimile, não, o médico veio, me tratou, fez uma operação, agora eu vou parar de sangrar. E aí ele para de sangrar, porque a sua mente determinou isso. E isso que você falou é interessante, porque quando a gente está encarnado, você falou sobre isso, o nosso pensamento também influencia no nosso corpo físico, só que vai levar mais tempo. Muitas das doenças que nós temos no corpo físico, elas são decorrência do nosso pensamento. Deveria ser diferente. Então, enfim, nós temos que ir para o próximo bloco e para o nosso intervalo. Vou deixar o convite para você ligar para a gente no 0800 12 18 38. Faça sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Auxilie que todas essas coisas positivas, boas, todo esse material de qualidade que você escuta ou que você assiste, seja na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, tantas coisas boas que o Espiritismo oferece, tantos conhecimentos. Então, você também é esse instrumento de luz, de paz, ligando no 0800 12 18 38, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova. Liga pra gente. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver.